Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 5 de março de 2025 e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de disciplina para com os filhos. A palavra disciplina traz na mente das pessoas uma agressão, algo ruim, uma vingança. Muitas pessoas pensam que disciplinar o seu filho é quando ele aprontou tanto que você chegou num limite e aí você fala, agora eu vou descarregar minha raiva nessa criança, agora ela tá lascada. Você pega o chinelão, sai correndo atrás e dá-lhe chinelada, dá-lhe cintada na criança, e aí depois você tá leve. Sentei o sarrafo no meu filho, fiquei aqui tranquilo. E aí o seu filho vai ficar lesionado e com raiva, e você também com raiva dele por ele ter feito aquilo que fez com que você precisasse, entre aspas, agredi-lo daquela forma. E eu sinto lhe informar que se você pensa dessa forma, você está totalmente errado. Disciplina não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama, Ele não vai pegar você e te fulminar, como você tem muitas vontades, como você tem vontade às vezes de fazer para com aquelas crianças que estão te aborrecendo. Não é nada disso. A disciplina é aquilo que vai redirecionar o seu caminho e colocar você no caminho certo. Eu vou falar um pouco daqui a pouco mais a respeito de disciplina, mas você pode pensar na disciplina como sendo isso. Algo bom que você vai fazer para colocar aquela criança de novo no rumo. Não só criança. Por exemplo, há a disciplina eclesiástica. E muita gente pensa que a disciplina que ocorre na igreja é uma vingança que é promovida pela igreja contra aquele que praticou determinado pecado, um pecado escandaloso, por exemplo. E não é nada disso. A disciplina visa restaurar o irmão. Essa que é a realidade. A disciplina ela tem um fim ótimo, tem um fim bom. Não é retribuição por aquilo que ele fez, não é vingança. Lembre-se que a vingança pertence a Deus. A disciplina é, de novo, trazendo aqui, buscando a restauração do irmão, no caso da disciplina eclesiástica, para que ele volte para o caminho correto, e a disciplina que os pais aplicam aos filhos busca também colocar as crianças no caminho correto. Mas como eu falei, há muita distorção a respeito de disciplina e semana passada no meu serviço eu ouvi diversas mensagens ali, comentários envolvendo esse assunto que eu gostaria de trazer aqui porque é algo presente no nosso tempo. Então aqui no meu serviço eu ouvi, às vezes no seu serviço você vai ouvir algo parecido. Então vamos lá e vamos dizer aqui o que foi dito. O que eu ouvi? Violência vai criar filhos traumatizados. Essa foi uma das frases que eu ouvi. Outra, filho tem que ter medo do pai. Então você vai perceber aqui que era uma discussão em que havia duas extremidades. Uma de não fazer nada e uma de fazer para mais, vamos falar assim. Então, essa pessoa que falou, filho que tem que ter medo do pai, abram aspas aqui o que ele falou. Uma vez eu dei um tapão nas costas do meu filho de 1 ano e meio que estava subindo a janela da minha casa. Eu tinha falado para ele não subir. Depois disso, nunca mais ele fez isso. 1 ano e meio a criança, ele sentou um tapão nas costas da criança. Então você vê aqui, de um lado, uma permissividade e do outro, um espancamento. Extremos que não devem ser observados. Outra coisa que eu ouvi, não existe manual de criação de filho. E a frase, a ciência diz que... E aí, diversos argumentos da ciência, dentre elas que você tem que olhar de igual para igual com o seu filho. Aqui nós podemos destruir biblicamente facilmente todos esses argumentos. Então, primeiro, cadê aqui? Violência vai criar filhos traumatizados. Aqui é relativo essa frase aqui, é relativa, porque assim, depende do que você entender por violência. Porque a disciplina pressupõe uma dor física, mas você não pode confundir com um espancamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Um tapa no bumbum da criança é uma coisa, você dar-lhe uma cintada com a fivela nas costas da criança é outra totalmente diferente. Você pegar um fio de ferro e sentar o sarrafo na criança, um bambu, é outra coisa. Então nós temos que falar na disciplina física como uma dor moderada e bem controlada pelos pais. Não é um espancamento que você vai fazer na criança. Então a violência vai criar filhos traumatizados? Depende. Se realmente for isso que eu falei, uma surra, um espancamento, com certeza. Consequências ruins advirão disso aqui. Mas a disciplina bíblica, não. Outro, o filho tem que ter medo do pai. Biblicamente, o filho tem que honrar o pai e obedecer o pai. Mas será que você vai conseguir isso com medo? Biblicamente, não. Porque eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, você não deve se preocupar tanto com o comportamento do seu filho, mas aquilo que está no coração dele. Então ele pode te obedecer, mas o coração está longe daquilo que ele deve fazer. Então ele não está te obedecendo porque o coração dele está na vontade de fazer isso. Ele está te obedecendo externamente para não tomar uma surra. Ele está com medo do pai. Então esse ensino, ele é antibíblico. Você não tem que fazer com que seu filho tenha medo de você. Depois, esse exemplo, né, deu um tapão nas costas do meu filho, que a gente vê que é algo totalmente antibíblico, porque aqui demonstra que ele foi desobedecido na ira, na raiva, na vingança, precipitadamente foi lá e fez o que fez com o filho de 1 ano e meio. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses e nessa idade poucas coisas eles entendem. Então a gente ainda tem que ir trabalhando muito a conversa e usando a força física que nós temos para, por exemplo, tirar a criança de um lugar e colocar em outro, mas não você agredi-la. Então nós vimos que tanto a permissividade como o espancamento, ambos estão errados. São extremidades que nós devemos fugir. O espancamento por motivos óbvios e a permissividade também, porque se você permite que seu filho faça tudo e quer resolver tudo na conversa, provavelmente você vai criar um filho rebelde, que não te vê como autoridade. Um filho que vai te desobedecer muito. Alguém que pode dar trabalho lá na frente. Aí disseram, né, não existe manual de criação de filho. Claro que existe. Se chama Bíblia Sagrada. Você quer aprender a educar seu filho? Leia a Bíblia e obedeça aquilo que está lá. Bem simples assim. Tem sim manual. E depois, por fim, a ciência diz que, e aí diversas argumentações, dentre elas uma que eu anotei, que é o conversar olho a olho com a criança. Eu acho primeiro, ciência não existe. Não existe a ciência. Você tem diversos cientistas que têm diversos pontos de vista. Ainda mais nesse sentido. Porque você não tem como colocar uma criança num laboratório e ter ali um resultado x igual y. Não tem isso. Então tem um monte de variáveis envolvidas. Por isso que a Bíblia é o meio mais confiável, por ser a palavra de Deus, para educarmos os nossos filhos ao invés de aquilo que a ciência diz, mesmo porque nós vemos que a ciência muda, a ciência, né, entre aspas, mas os posicionamentos majoritários mudam a cada momento, toda hora você vê alguma coisa mudando ali. E essa questão de conversar olho a olho com a criança é algo também que é meio difícil de engolir, porque você tem uma autoridade dada por Deus para educar os seus filhos. Então você olhar de olho no olho da criança na mesma altura, se por exemplo se abaixar para falar com a criança, coisas desse tipo, que é o que geralmente eles ensinam, você está mostrando que você está falando de igual para igual, e não está. Você é o pai e você é a mãe da criança. Você tem autoridade sobre ela, uma autoridade dada por Deus, e autoridade esta que você vai responder a Deus, se você a usou da maneira correta ou não. Então, discordo totalmente dessa questão. Voltando lá no início, quando nós falamos a respeito de disciplina, nós temos que entender o seguinte. A Bíblia nos diz que quando a criança honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias são prolongados. Ou seja, a criança ela é abençoada quando ela honra os seus pais.
Em Efésios nós vemos que a criança que obedece, ela é abençoada também. Então, é como se você tivesse um círculo de obediência, um círculo de bênção. E quando a criança está honrando e obedecendo seus pais, ela está dentro deste círculo de bênção. Então ela está nessa redoma, ela está ali obedecendo, ela está ali dentro daquela redoma de bênção. A partir do momento que a criança sai dessa redoma, ela passou para o círculo do quê? Da maldição. Porque se uma coisa é bênção, fora dela é a maldição. Então, se a criança está aqui dentro desse círculo de bênção protegida, ela sai, ela está em risco, ela está correndo perigo. E qual que é o dever dos pais? Resgatar esta criança que está aqui sofrendo perigo, que está sofrendo risco, e trazê-la de volta para o círculo da bênção. Então, quando você pensa dessa forma, muda tudo a respeito de disciplina. Você vai pensar o seguinte, é muito comum isso. Quando você vê algum vídeo sobre resgate de bombeiro, pode reparar, os resgates de bombeiro geralmente machucam as pessoas, principalmente naqueles casos de tentativa de suicídio. Pode reparar que quando uma pessoa está prestes a pular de uma altura muito alta, buscando acabar com a sua própria vida, o que geralmente os bombeiros fazem quando vão fazer o resgate? Elas dão um grande impacto nessa pessoa a fim de evitar que ela caia. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa lá na sacada se preparando para pular, o bombeiro vem de rapel por cima e aqui está a pessoa tentando pular. O bombeiro vem de rapel aqui em cima e ó, pum! Dá-lhe uma voadora na pessoa para ela cair para trás e aí eles vão lá, imobilizam a pessoa e levam para o hospital. Então, diversas vezes você vai reparar isso. Em caso de afogamento, muitas vezes você precisa apagar a pessoa, dar um soco no nariz da pessoa, apagar a pessoa. Não sei se esse protocolo mudou, pode ser até que mudou, né? Mas você precisa fazer algo quando a pessoa está muito desesperada, porque ela coloca em risco a vida dela e a sua. Então você apaga a pessoa com violência para você tirar ela daquela situação e resgatá-la, salvá-la. Então, se você pensar que o seu filho saiu do círculo de bênção, está no círculo de perigo, correndo perigo de diversas ordens físicas e espirituais, você vai fazer com que ele volte para o círculo de bênção. E aí, para que ele volte, você vai usar a disciplina, muitas vezes física. Você vai causar uma dor física na criança para que ela fique atenta e também para que ela saiba que aquela atitude desobediente dela gera consequência. Então, ela obedecer o pai e a mãe não é bom, porque vai vir uma dor física ali. Então, a criança vai ficar mais atenta. Você bateu, você chamou a atenção. Você falou, ensinou. Por isso que a disciplina física ou a dor física sempre tem que estar acompanhada com a comunicação. Você sempre tem que falar o motivo pelo qual você bateu. Você tem que reforçar que você ama ela e por isso que você disciplinou. A Bíblia diz que Deus ama aquele a quem disciplina. Então nós amamos os nossos filhos e é por isso que nós cumprimos com essa ordem, porque é difícil bater nos filhos. Quem não tem filho acha que é fácil, mas não é. Muitas vezes dói mais na gente do que nos filhos. Então você vai estar fazendo isso, chamando a atenção dele, conversando com ele a respeito para trazê-lo de volta para o círculo de bênção. E é muito interessante nós observarmos que quando a criança, ou quanto mais nova a criança é, mais você vai precisar do recurso da dor física. Mas isso vai diminuindo conforme a criança vai crescendo. Então você tem lá em cima, a criança é pequena e você está aqui no pico da sua força física, ou dor física para chamar a atenção da criança. Essa dor aí, esse recurso, ele vai diminuindo proporcionalmente com a influência que vai crescendo. Em determinado momento, você vai usar pouca dor física e mais influência. E aí, nessa parte da influência, é importantíssimo que a sua vida esteja de acordo com as Escrituras. Caso contrário, você é um hipócrita e seu filho não vai querer ouvir um hipócrita que fala uma coisa e faz outra. Então, temos que ficar atentos com relação a isso. Então, o vídeo de hoje é para falar a respeito desse tema,
de disciplina, de educação dos filhos e essa questão da influência que nós falamos aqui no finalzinho, da influência e também da disciplina física, que vai invertendo aí a intensidade de cada um. Se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários para nós conversarmos a respeito disso. Inclusive, mande aí nos comentários como é que você tem disciplinado o seu filho. Ou, se você não tem disciplinado seu filho, você tem sido negligente nisso, cuidado. Cuidado que o filho desobediente ele vem a envergonhar os seus pais lá no futuro. Então, fique atento com relação a isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Clique no curtir, compartilha e tudo mais, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos aqui no vídeo de amanhã. Lembrando que 6 horas da manhã temos a nossa devocional, meio-dia nossos shorts e 18 horas outro vídeo mais genérico. Um forte abraço e até a próxima.